Shalom, shalom, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Bom dia, Boker Tov. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, para mais um estudo com vocês que são apaixonados pela palavra de Deus, assim como eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é linda, né, gente? A palavra de Deus é sensacional. Eu queria saber se está tudo chegando bem aí, se você está me ouvindo legal, se o som está chegando legal para você. Coloque aí sempre uma mensagenzinha para nós. Soraya, parabéns pelo trabalho e dedicação. Obrigado, Soraya. A gente faz com o coração, a gente faz com o coração aberto. Neuza, Roque, bom dia, Neuza. Soraya, bom dia. Bom dia, missionária Rose. Uma bênção na minha vida, missionária Rose. Que Deus continue te abençoando, minha amada, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que Ele continue usando você. Claudinei, bom dia. O som tá, a imagem tão ótimos. Amém, obrigado. Ireni, bom dia. Luzia, bom dia. Soraya, Rafaela, bom dia, Rafaela. Deus abençoe sua vida. Bom dia, o som tá legal, a imagem tá legal. Amém. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre aquele compromisso que temos todo domingo pela manhã. Só que antes ele era produzido pelo Instagram e agora a gente decidiu começar a usar mais o YouTube, porque é uma ferramenta que alcança mais pessoas, então a gente está usando o YouTube por essa razão. Hoje nós temos aquele compromisso, não sei se você se lembra, de estudarmos o livro de Apocalipse e estudarmos escatologia. E o Senhor colocou no meu coração, devido a tantas perguntas que as pessoas fazem sobre o que é essa coisa do Blue Beam, um assunto que surgiu ali mais ou menos no final da década de 70 e que se destacou muito no século 20 ali, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, isso bombou na internet, muita gente falou sobre isso. É definido o Blue Beam como uma teoria da conspiração. Então nós vamos aqui trabalhar uma teoria, mas vamos ver se essa teoria está caminhando para um fato. Porque tem muita gente que tem problema em estudar teoria. E aí eu comecei a perceber, quando a gente fala de teoria teorias afins, né, que existem muitas teorias afins. Hoje eu vou citar duas aqui porque dizem respeito ao projeto Blue Beam. E essas teorias eu comecei a perceber que as pessoas são muito curiosas concernente às teorias, muito curiosa concernente a esses pensamentos que a gente costuma chamar de teoria da conspiração. A teoria da conspiração parece ser uma ideia de que as pessoas elaboram um programa bem estruturado para um domínio mundial. Isso fica parecendo cena de filme e muitas pessoas acabam desprezando a teoria da conspiração. Mas pense comigo, o que a Bíblia está falando sobre o anticristo não é uma teoria da conspiração, gente? O que a Bíblia está dizendo sobre o anticristo não é uma teoria da conspiração? É uma teoria da conspiração. O Senhor está falando assim que o inimigo vai se levantar, vai fazer um movimento, vai chamar a atenção, vai levantar movimentos para fazer sinais no céu e na terra, e a gente vai ver tudo isso aqui. Na realidade, a teoria da conspiração, ela pode ser de fato uma teoria da verdade que está sendo projetada diante dos nossos olhos e a gente não está vendo. Então, a teoria da conspiração pode ser uma profecia sendo cumprida, pode ser uma teoria, pode ser uma viagem de alguém, mas cabe a gente olhar tudo e reter o que é bom. Eu estudei bastante aqui antes da gente começar, estudei bastante mesmo, para que a gente não falasse nenhuma bobagem para vocês. E eu ouvi muitas opiniões contrárias à ideia da possibilidade do Blue Beam ser um projeto sério, ou essa ideia ser um projeto com boas intenções. Mas alguns também projetaram essa ideia, elaboraram um estudo sobre essa ideia, falando sobre, mostrando claramente a possibilidade disso dar certo e disso estar entrelaçado em algumas profecias, e nós vamos então tentar apresentar para você o meio, o centro de tudo. Nem tanto ao mar, né, gente? Nem tanto à terra, como já disse o filósofo, o equilíbrio está no meio.
Nós nem vamos falar demais de uma teoria defendendo a ferro e fogo, nem defendendo algo contra a teoria ferro e fogo. Vamos ficar ali no equilíbrio, vamos ler a palavra de Deus, porque se for um sinal de Deus, essa palavra de Gamaliel é uma palavra muito sábia. Gamaliel, que foi um sábio em Israel, depois do grande mestre Hillel, ele foi o sábio mais respeitado em toda Israel. Ele não dizia bobagens. Então a gente não vai desprezar tudo, a gente vai ler tudo e vai reter aquilo que é bom. A Soraya está dizendo que Deus tem misericórdia de nós, de nossas famílias, de todo o povo de Deus espalhados pelo mundo inteiro, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A Rosemary já colocou ali mísseis, né? A gente nem começou e ela já colocou mísseis ali, porque ela está acreditando que a live vai funcionar, vai levar uma explicação bacana e lógica e real para todos nós. E nós temos hoje esse compromisso com a palavra de Deus. Olha, pessoal, eu tenho sempre falado com vocês, vamos aprender a ler a Bíblia? Vamos aprender a ler as Escrituras? Porque a gente está errando por falta de entendimento da leitura, gente. A gente, às vezes, lê a Bíblia sempre tendo um livro de cabeceira. O livro de cabeceira, ele é interessante quando você já cresceu, quando você já avançou na fé e você precisa de alguém que possa te ajudar a organizar melhor as coisas. Mas cá para nós, um livro que fora do livro da Bíblia pode te ajudar, só se for um livro da Bíblia comentado, porque não há como você encontrar e dividir o valor da Bíblia. Eu diria para você que eu estou tentando aqui, buscando de todo o coração, apresentar uma escatologia bíblica. Por isso que eu chamo de escatologia fácil. Por que o Senhor chama de escatologia fácil se escatologia é um negócio tão difícil? Porque Jesus é o nosso facilitador, é o primeiro ponto. O segundo, que Jesus disse para a gente se dedicar à leitura do Apocalipse, e bem-aventurado aquele que lê e ouve, então deve ser algo para nós. E se é algo para nós, eu entendo que nós temos que entender que o Senhor não escreveu ali para o crente não compreender, ele escreveu para o crente compreender. Senão ele não diria, bem-aventurados sois vós, que se dedicam, que vão ouvir, que vão ler essa palavra. E vocês viram aí na nossa introduçãozinha da live, o Senhor manda a gente perguntar a Ele sobre o futuro, o Senhor manda a gente buscar as informações do futuro, porque todas elas são muito, muito, muito especiais. Agora o negócio ficou bom. A Aline também mandou raios, nuvem de glória e foguetes também, mísseis aqui. Amém? Então nós vamos tentar entender esse assunto. Eu queria primeiro saber quantos que estão comigo já ouviram falar sobre Blue Beam. Quantos já ouviram falar sobre Blue Beam? Eu acredito no meu pensamento, na minha inocência, eu acredito que muitos já ouviram falar sobre o projeto Blue Beam. Vamos fazer primeiro essa pergunta, depois uma outra pergunta, e deixa eu acompanhar a sua resposta aqui. Quantos já ouviram sobre o projeto Blue Beam? Quantos já ouviram? Então vamos lá. A Luzia disse que já ouviu. Acho que não ouvi, disse a Aline. A Neuza colocou míssel. Deve ter ouvido, né? Ainda não. Nunca ouvi. Eu não. Ai, que bom. Vai ser um assunto legal. A missionária Rose já ouviu. Amém, missionária. Deus abençoe sua vida. Quem mais? Vamos lá, mais umas pessoazinhas aí para a gente ver. Eu não ouvi com muitos detalhes. Não ouvi com detalhes, entendi. Eu ouvi a primeira vez no grupo de pastor. Então você ouviu ali no grupo, uma vez no grupo, pastor. Amém. Você ouviu uma vez num pequeno grupo, talvez. Nunca ouvi, não ouvi. A paz do Senhor. A paz do Senhor é Melque, é isso? A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos falar então, tentar primeiro definir o que é o projeto Blue Beam e tentar apresentar pontos favoráveis ao projeto, pontos contrários ao projeto e o que a Bíblia pode se referir ao projeto. Por que eu digo pode, irmãos? Porque quando a gente está para viver uma profecia, a gente não entende essa profecia.
ela não é clara até que ela se realiza. Quando ela se concretiza, é como se a gente soubesse, a gente diz, ah, eu já sabia, eu imaginei que fosse isso. Mas até que a coisa se concretizasse, nós somos sempre umas pessoas que estão especulando, estamos imaginando. E isso que nós vamos estudar hoje tem nome de teoria. Se é uma teoria, ela está em processo de investigação. É uma ideia, que está sendo exposta para análise e questionamento de todos, questionamento público. Então, ninguém vai me ofender se disser eu não acredito no Bluebeam, ninguém vai me ofender se disser eu acho que o senhor entendeu mal o Bluebeam, porque é tudo um projeto de análise. Deixa eu fazer outra coisa bacana aqui. Dê o like para nós aí, moçada. Dê um like, a gente precisa desse like para convencer o YouTube de que nós estamos tratando um assunto relevante. Então dê aí o seu like. Nós estamos aí com 40 e poucas visualizações, pessoas com a gente. E dessas 40 e poucas pessoas, nós temos apenas 16 likes. Vai lá, dá uma mudadinha nisso aí. Aumenta isso aí para nós. Amém? Se você não é do canal, se inscreva no canal. É uma maneira de você nos abençoar. A missionária diz, eu já ouvi, mas quero ouvir o do Senhor, porque a seriedade com que o Senhor ensina sempre foi levando a Bíblia. Obrigado, irmã Rose. Realmente eu tento trabalhar com seriedade. Eu não gosto de brincar com a palavra de Deus. Sinto que é um momento que a Bíblia precisa ser falada com sinceridade, sem medo, sem receios, sem se amedrontar por perder função ou cargo, porque nós não servimos as funções e cargos da igreja, nós servimos a Deus. Amém? Servimos a Deus. Eu e você servimos a Deus. E é alguma coisa que você também deveria parar para pensar. Se você está sendo um doador à obra de Deus. Se você está perdendo para a obra de Deus. Deixa eu explicar melhor o perdendo. Como é importante você entender que o cristianismo é perda. É perda. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, no verso 7, ele diz assim, porque eu tenho para mim que tudo que considerei ganho, hoje eu considero perda, porque encontrei Jesus. Então Jesus é aquele que nos leva a entender o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é perder, perder por amor, perder por misericórdia. Então, você nunca desperdiça conhecimento, nunca desperdiça informação, porque tudo isso vai agregar à sua vida para você entender a entrega da sua vida e a sua vida no altar do Senhor. Então, missionária Rose, um abraço Soraya, um abraço Neuza, Deus abençoe vocês. Convida a gente aí, manda o linkzinho para os amigos, fala assim, olha, o assunto lá vai ser legal. E ele vai ser legal mesmo, irmãos, porque eu tento também trazer uma coisa diferente a cada vez que venho aqui para as nossas lives. Vamos lá, vamos tentar entender esse cara que se chama Projeto Bluebeam. Vamos tentar entender esse camarada, vamos tentar entender até que ponto ele está falando a verdade, até que ponto ele não está falando a verdade. Deixa eu abrir aqui no meu computador a minha videoaula, a minha aula, aliás, o meu programa de aula, né, irmãos? Deixa eu ver aqui o meu programa de aula, para que a gente possa caminhar legal. Deixa eu tentar abrir. Me diz aí, querido, de onde você está me assistindo? De onde você está me acompanhando? Eu gosto sempre dessa parte, porque eu acho muito interessante a gente conhecer, né, o que cada um está, onde cada um está, o que está ajudando, está colaborando. Diz aí se você já me acompanha há algum tempo, diz aí da cidade que você está e se está sendo bacana para você, se está sendo legal. E vai convidando gente, e vai dando like. Amém? Então, Canoas, Rio Grande do Sul, Carla. Jaqueline, de Bocaiúva. Um abraço, Jaqueline. Saudade de Bocaiúva. Carla, de BH. Amém. Rafael, Rio Grande do Norte. Nem é feio o Rio Grande do Norte, Rafael. Nem é. Lindo lugar. Bocaiúva, Minas Gerais. Aline, um abraço. Ituiutaba, Minas Gerais. São José do Rio Preto, São Paulo. Já enviei pela chamada, estava convitativa. Amém.
Arco Verde, Pernambuco. Estou com o pastor há alguns meses. Japão, Aline, bacana. Aí no Japão agora são 19 horas e 54 minutos, né, Aline? Missionária Rose, Aracaju, Sergipe. Louco para conhecer Aracaju, irmã. Um abraço para você, pastor Israel. Obrigado, Jaqueline. Conheci o Senhor através da Carla Damasceno. Amém. Nós estaremos agora na jornada, é, na jornada Haja Luz. Nós estaremos na jornada Haja Luz com Carla. Se prepare, coisa linda está sendo feita lá. Saudade de vocês também, amém. Aqui eu sou de BH. Sim, pastor, amém. Amém. Que bom que você está aqui comigo. Felizão por você estar aqui comigo. Vamos tentar entender o que é o Blue Beam. Vamos tentar entender o que ele se aplica, como ele se aplica. Blue Beam, como já disse, é uma teoria da conspiração. Uma teoria que é ensinada como uma criação para desenvolver um golpe mundial, digamos assim. Eu sempre tenho problemas quando um crente olha para análise de situações que podem ser proféticas e consideram a teoria da conspiração. Porque, na realidade, o que vai haver no mundo é uma conspiração mundial para que o mundo se volte contra o nosso Deus e Pai, se volte contra Jesus, se torne inimigo de Jesus. Então, por que uma teoria, por que uma conspiração não pode existir? Por que a gente tem que chamar de teoria da conspiração? Por que a gente tem que chamar de teoria e não de uma investigação que pode ser real? Como eu disse para vocês, o Blue Beam é um projeto que parece ter nascido nos Estados Unidos na década de 70 e muita coisa foi dita pelos líderes mundiais, muita discussão, muita briga entre os líderes mundiais. O Chile hoje faz um pedido à ONU de recuperação de certos territórios do Chile causados por terremotos a partir do projeto Blue Beam. Então não parece ser uma teoria da conspiração, parece ser um fato e que nós estamos querendo transformar em algo menor. Então deixa eu explicar. A teoria da Blue Beam, a teoria do Blue Beam diz assim, que o mundo vem sendo preparado para projeções de hologramas no céu. Holograma é uma visão tridimensional produzida por efeitos de luz. E computadores muito avançados, somados a satélites muito avançados, irão receber uma carga de imagens, irão projetar essas imagens no céu e também produzirão vozes nessa imagem. Quando eu disse isso a primeira vez, se não me falha a memória, foi em 1993, quando eu citei Blue Beam pela primeira vez. Parecia muito louco, parecia uma viagem da pessoa quando ela dizia assim, que computadores muito avançados iriam criar um holograma e colocar voz nesse holograma e convencer o mundo, por exemplo, de que Jesus arrebatou sua igreja, de que existem objetos voadores não identificados, de que os santos serão projetados, em cada religião será projetado, em cada região do planeta será projetada uma imagem do Deus daquele povo, do Senhor daquele povo, falando na língua e no dialeto daquele povo. Olha que coisa maluca. Então, se aparecer no Japão, ele vai aparecer com a figura idolatrada no Japão, amada no Japão. Se aparecer no Brasil, talvez por uma imagem de um santo que se destaca aqui no nosso país. E eles vão usar também projeção de voz. Isso era inimaginável, gente. A gente imaginava, isso é uma loucura. Quem escreveu isso está viajando na maionese. Não tem isso, não. Como é que uma pessoa vai projetar um holograma? Isso era coisa de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Não é coisa de parece verdadeira, não. Mas acontece, meus irmãos, que hoje o holograma já é uma realidade. O holograma foi usado pelo presidente Barack Obama para fazer comício em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então,
a filmagem da sua pessoa era captada pelo computador e projetada em um outro lugar, em um campo, em outro lugar, num palanque, onde ele falava facilmente, as pessoas ouviram, ele gesticulava como se estivesse naquele salão e, pasme você, em alguns momentos esses discursos de Donald Trump foram feitos em sua residência usando óculos tridimensional. E ele tinha uma ideia do que o povo que estava com ele, e tinha uma ideia dele no meio do povo. Então, a gente não deve acreditar nessa teoria como uma coisa muito louca, não. Então, Blue Beam diz respeito ao fato, o chamamento da cor azul é por projeção do céu ou no céu. Os céus serão enganados, ludibriados, fantasiados com luzes, preste atenção, luzes que parecem OVNIs voando, com imagens de verdade, como, por exemplo, a imagem de Jesus Cristo aparecerá de fato ali, a imagem daquele Cristo europeu que a gente abraçou, porque Jesus não deve se parecer com o europeu. Isso vai frustrar muita gente, porque Jesus, na realidade, ele era hebreu, ele era judeu, e ele era um carpinteiro. A palavra de Isaías diz que ele era um homem experimentado nas dores. Um homem experimentado nas dores não é um homem que vai levar uma vida, aparência de um homem do lar, né? O Jesus que conhecemos é uma projeção europeia. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O primeiro artista a pintar uma figura de Jesus, ele chamou essa figura de Maria Christos, porque ele pintou a sua mãe com como imagem de Maria, vestida de Jesus Cristo. Então você imagina um semblante feminino em um corpo masculino que remete à mãe do artista, e o artista então está dizendo: eu realmente acredito, eu realmente creio que ela foi assim. Mas ele não é essa imagem que a gente tem de Jesus em Jerusalém. Jesus em Jerusalém é um homem experimentado em dores, um homem sofrido. Eles acreditam assim. E agora o mundo acredita no Jesus europeu e não no Jesus israelense, não no Jesus israelita, não no Jesus hebreu. Mas eu quero dizer para você que tem problema com o hebreu: nós recebemos a salvação por meio dos hebreus. Dos judeus vieram a salvação, é o que diz a palavra de Deus. Então a gente tem que aceitar isso. Não adianta você ficar discutindo isso não, filho. Você tem que aceitar isso. É um fato de que Deus fala por meio dos seus servos, os profetas, que revelam a verdade dos fatos, e que Jesus era um homem de aparência mais tendenciosa aos árabes e não aos europeus. Mas fecha parêntese. O Blue Beam vai projetar as imagens, por exemplo, de Jesus descendo da glória, e na outra religião ele vai projetar, por exemplo, o exemplo de Buda descendo da glória, e em outro lugar o Maomé descendo. E isso, para quem acredita e gosta de visão, de ver para crer, isso para quem é parecido com Tomé, é uma mão na roda, é uma mão na roda. Porque Tomé é o exemplo do crente que quer ver para crer. E quem quer ver para crer, o Senhor irá mostrar ou permitir que seja mostrado. O Senhor vai mostrar. Então veja bem, Blue Beam está programando uma evolução na informação. O Blue Beam está promovendo uma divulgação em massa de uma mentira para explicar o arrebatamento da igreja, para explicar o sumiço de milhares de crentes. Isso está sendo produzido desde 1970. Amém? Mas eu quero ler um texto com vocês para ver se a Bíblia não se encaixa nessa teoria. Lembrando que a aparição também do anticristo será feita de forma visível no céu, para que as pessoas entendam que ele é o Deus conosco, ele é o Senhor que nós esperávamos. Sabe como é que se chama isso? Ludibriar as pessoas.
enganar as pessoas. Não existe isso, não existe isso. Mas o Senhor, então, vai ser atacado por todos os lados com essas projeções feitas em 3D no céu. Agora abre um parênteses aí, você que está anotando tudo que eu falo, depois eu vou dar um desafio para você. Você que está anotando tudo que eu falo, eu quero te fazer um desafio, então, agora, de você anotar cada detalhe daquilo que a gente vai dizer para você. A Bíblia parece apontar para uma possibilidade séria de que isso seja já um passo profético. Então vamos ler Mateus 24, no verso 29 em diante. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a luz não dará sua luz, as estrelas caindo do céu e os poderes do céu sendo abalados. Então aparecerá, esse então significa que houve um encerramento da primeira narrativa. E agora inicia a narração nova. A primeira narrativa vem no versículo de número 29. Agora vem a segunda narrativa. Então aparecerá no céu do Filho do Homem, o Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão. Mas olha o que o Senhor diz também em Mateus capítulo 24, sobre acreditar em sinais no céu. Então veja aqui em Mateus 24, o Senhor diz: haverá sinais no céu. Haverá sinais no céu. Vamos agora a Apocalipse, no capítulo de número 13, e você vai ver que haverá sinais no céu. Haverá sinais, não tem como a gente fugir disso, não. Veremos sinais no céu. Quem me garante, e talvez um ufólogo possa ter até uma resposta boa, talvez não convincente, mas boa, quem me garante que esse não é um exercício para enganar pessoas? Quem me garante que existem objetos voadores não identificados que são de outros planetas? Não há provas, não há evidências. Se não há provas, não há evidências, estamos no campo da fé. Então, os cientistas modernos creem nas suas verdades, negam a verdade absoluta de Deus, mas creem na sua verdade. Acham que Deus não pode fazer o que ele quer. Ele pode fazer o que ele quer. E ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer na sua vida o que ele quiser. Ele vai fazer na minha vida o que ele quiser. Deus pode fazer o que ele quer. Ele é soberano, gente. Ele é soberano. Ele é Senhor dos senhores. Para com isso. Ele é Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus forte na batalha. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. E ele é Deus que nos guarda e nos protege. Nosso Deus nos protegerá desse lance de mentira. Mas diz então, primeira carta aos Coríntios 15, no versículo 52. Versículo 52 de 1 Coríntios 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a última trombeta soará, serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Hoje eu estava ouvindo e acompanhando um estudo para ver se acrescentava alguma coisa na minha vida, e acrescentou. Acrescentou que nem tudo que a gente ouve na internet é verdade. Acrescentou um conceito bem diferente de trabalhos na internet. Porque a pessoa, referindo-se a isso aqui, ele diz que não haverá ressurreição. Mas como não haverá ressurreição se a Bíblia está escrito, está dito, em Cristo ressuscitarão? Como agora eu vou negar essa verdade? Mas bem, vamos a Apocalipse capítulo 13, porque eu disse para vocês, e se eu sair do caminho aqui, vocês colocam lá, pastor, você estava falando de tal coisa. Porque acontece isso comigo. Eu tenho dois problemas, um problema de volume e um problema de memória curta. Então, minha memória curta, ela é muito curta, ela é muito curta e eu consigo me esquecer dos detalhes. Se eu entrar por um caminho, você fala, pastor, faltou aquele pedaço lá, e eu não vou me sentir ofendido, não. Mas Apocalipse vai dizer que a besta, ela terá um poder para mexer no céu. Sim, para mexer no céu. Apocalipse 13, no verso 13. Apocalipse 13, no verso 13. Eu gosto sempre de estar lendo a Bíblia porque eu não tenho autoridade, gente.
E pastor nenhum tem autoridade que não tenha sido dada por Deus. Mas em muitos momentos da minha vida eu não tenho nem autoridade nem força. E aí o meu refúgio é a palavra do Senhor. Olha o que diz Romanos, é o texto, 1 Coríntios, perdão, capítulo de número 15, no verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a última trombeta soará, amém, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. É Bíblia, não tenta achar outro caminho, não. É Bíblia. E a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente estuda escatologia é: com quem eu estou aprendendo? E eu não me refiro à qualidade didática da pessoa somente, mas eu me refiro aos pensamentos e esperanças desse alguém, que mais cedo ou mais tarde podem te atrapalhar. A Aline disse: o problema é esse, as pessoas se esquecem da palavra e começam a crer em muita coisa. Então, quem gosta de milagre, é isso mesmo, Aline, quem gosta de milagre pode ser facilmente ludibriado pelo inimigo. Quem gosta do diabo vai certamente descobrir um inimigo muito astuto e muito capaz de enganar milhares de pessoas. Bluebeam, um projeto que é uma teoria de conspiração, mas é um projeto que eu acredito que exista, porque já vi partes desse projeto sendo colocado em prática. Então, eu particularmente acredito que nós vamos, a igreja sobe antes da grande tribulação, porque é bíblico, e acredito que esse projeto pode ser muito bem utilizado para negar a fé no Senhor Jesus. A Maria de Fátima está dizendo: a paz do Senhor, moro no Paraná, amém. Louvado seja Deus, amém. Deus abençoe você, Maria de Fátima, amém. Então vamos continuar aqui para a gente entender o que é o Bluebeam. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada no céu a voz do arcanjo, e a voz dado no céu um grande brado, e a voz do arcanjo soada, a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição é bíblico. Não tente dizer que não é. Ressurreição é bíblico. Agora vamos para Apocalipse, que eu disse para vocês que iríamos ler Apocalipse. Então vamos ler Apocalipse. Olha o que diz o capítulo 13, no versículo de número 13. Eu disse para vocês que o Bluebeam hoje é uma especulação, mas pode se tornar uma confirmação amanhã. Olha o que diz Apocalipse 13, no verso 13. Fez grandes sinais no céu, até fogo fez descer do céu à terra. Engana os habitantes da terra com sinais que lhe foram permitidos, dizendo: quem habitaria na terra de Gósen? O Senhor está dizendo aqui, a história, o relato de Apocalipse, está dizendo que haverá sons, haverá visões, haverá sinais feitos pelo anticristo. O anticristo fará sinais, olha o verso 13, fará sinais de maneira que o fogo caia do céu. Ele vai replicar o milagre de Elias, ele vai replicar o milagre mais importante, histórico de Elias. Mas vamos aprender um pouco mais. O registro de pessoas por todo o mundo que têm testemunhado visões e sons estranhos aparecendo em sua cidade é imenso, diz a revista Times. É imenso o número de pessoas que estão registrando terem encontrado sons e visões estranhos em nossos dias. Esses dias eu recebi um videozinho de uma pessoa que estava no sul do país, e ela filmou e me enviou um movimento muito estranho no céu e um som como um som de constelações, aquele som que parece uma nota só. E ela ficou estremecida. O fato é, meu querido, que há registro na Bíblia de que haverá sons feitos pelo Senhor e haverá sons feitos pelo anticristo, haverá sinais feitos pelo Senhor, haverá sinais feitos pelo anticristo, e ele vai fazer o fogo descer do céu? Sim. Ele vai fazer o fogo descer do céu? Sim. Para enganar, se possível, diz a Bíblia. Enganaria todos, mas se possível, os filhos na fé. Se possível,
os filhos na fé. Então agora deixa eu contar para vocês, até chegar no Bluebeam. O Bluebeam, anota aí, é um projeto grande, ele é um projeto maior, ele é um projeto de muitas páginas. Se você entrar na internet, você vai encontrar muita informação sobre o Bluebeam. Mas veja, eu quero que você compreenda tão seriamente o que nós estamos vendo aqui, porque a probabilidade daqueles que creem em sinais mirabolantes, espetaculares, está susceptível a cair aqui. Porque o Bluebeam começou com uma maneira muito simples, termina de uma maneira muito sofisticada. Então deixa eu contar para vocês como começou o Bluebeam nos anos 70. Ele começou com um projeto americano chamado Silent Sound Speed Spectrum, SSSS. Silent Sound Speed Spectrum. Então são sons que eram emitidos, que não são muitas vezes captados pelos ouvidos humanos, e o doutor criador disso é o doutor Oliver Lauren. Ele é da Geórgia e ele pagou a patente dessa tecnologia, e a patente dessa tecnologia custou $5.159.000 em 1992. E o que ele fez com esse aparelho chamado Silent Sound Speed Spectrum? Ele liberou ondas sonoras, e essas ondas sonoras, não captadas pelo ouvido humano, começaram primeiro a causar terremotos em toda a América Latina. O Chile reivindica dos Estados Unidos valores em espécie, em dinheiro, para que os Estados Unidos venham a ressarcir o uso desses aparelhos que causaram no Chile um terremoto de magnitude 5 e matou algumas dezenas de pessoas. Então, esse doutor Oliver, ele criou esse programa com o objetivo de tentar criar uma arma de guerra secreta. Qual era a arma de guerra que o Oliver estava desenvolvendo? Ele estava desenvolvendo uma arma secreta que mandava, isso não é especulação, isso é um fato, a especulação é que eles vão usar isso para o anticristo provar que ele tem poder e para apagar da mente das pessoas que o Senhor tem poder. Então, o que ele queria, o Dr. Oliver? Ele queria desenvolver uma máquina que, durante a guerra, ela fosse usada para convencer soldados inimigos a se entregarem. Deixa eu explicar de novo, porque parece que você não entendeu, né? Ele criou essas armas, esse aparelho para comunicação inconsciente e ação consciente de soldados que ouviriam, mas não perceberiam o som e tomassem uma decisão sugerida por eles. Nós estamos falando de hipnose em grande massa, hipnose de massas. Isso foi criado pelo Dr. Oliver e foi usado na guerra chamada Tempestade no Deserto pelos Estados Unidos contra o Iraque. E deixa eu dizer para você o que aconteceu. Milhares de soldados abaixaram suas armas e se renderam sem levantar a arma, sem dar tiro. Se entregaram. E depois de se entregar, eles foram questionados na corte sobre por que eles se entregaram e eles disseram, não sei. Então esse aparelho criado, SSSS, criado pelo Dr. Oliver, foi usado na Guerra Tempestade no Deserto e foi usado nos Estados Unidos, causando terremotos na América Latina, na costa do Pacífico. Então nós estamos falando não de especulação até agora. A especulação é dizer, repito, dizer que eles vão usar isso para colocar e convencer as pessoas de que Jesus está voltando ou que alguma coisa desse sentido. Santos aparecerão no céu e esses santos no céu, vão trazer mensagens para as pessoas que ficaram depois do arrebatamento. Então eles vão dizer coisas lindas para convencer as pessoas a seguirem o anticristo. Essa é a sugestão, que é uma proposta
de uma teoria, mas que está se desenhando para um fato. E eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, a SSS, Silent Sound Spread Spectrum, foi usada para hipnotizar soldados inimigos. Agora imagine você, se houvesse um aparelho desse, que fosse capaz de levar até as pessoas uma hipnose e ele fosse usado para convencer você de amar quem você odeia, por exemplo. Convencer você de, vamos supor, de amar o anticristo e dizer, ele é o Cristo, sigam-no, sigam-no. A Rose está perguntando se fosse enganaria até os escolhidos. É o que diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não intervir, até aqueles que são de Cristo poderão ser enganados. Sim, poderão ser enganados. Ele fará sinais no céu. E nós temos aqui uma arma que é usada para hipnose múltipla. Aí você fala assim, pastor, qual é o problema disso não ter sido aplicado ainda, agora, por exemplo, nessa guerra contra a Rússia? Porque faltam aparelhos, satélites no espaço, para que esse projeto seja ampliado muito além dos territórios americanos e dos territórios aliados. Mas aí entra um camarada que está em foco, um camarada que criou Elon Musk, que criou um projeto, um bilionário, um zilhardário americano, que criou um projeto, né, que está enviando para o espaço centenas de satélites, e ele vai mapear todo o planeta. Isso não é especulação, isso é fato. Os satélites podem ser vistos, deixa eu colocar minha Bíblia aqui, os satélites podem ser vistos, lançados de todos os lugares onde ele lança os satélites. Dezenas são lançados vezes. Ele quer colocar, se não me falha a memória, 45 mil satélites no espaço. Hoje existem no espaço em torno de 4 mil e poucos satélites, funcionando 1.000 e poucos satélites. Ele vai colocar 45 mil satélites no espaço. Ele vai mapear o planeta Terra. A comunicação será ultra, mega, super, plus, rápida. Vai ser alguma coisa muito forte. E com esse poder de comunicação do céu para a Terra, haverá, sim, grande possibilidade disso acontecer. Em 1980, a antiga líder do governo americano, da defesa americana, que trabalhava juntamente com o ministro da defesa americana, chamada Cat O'Brien, ela escreveu um livro chamado Transformação da América, onde ela denuncia o controle mental subestimado no projeto de governo chamado MK, Projeto dos Monarcas, que tenta implementar o Blue Beam. O jornal Washington Post publicou na década de 90 um noticiário confirmando e mostrando cenas da TV de milhares de pessoas vendo sinais no céu, movimentos no céu. Eu quis baixar esses sinais e projetar para vocês aqui me acompanharem, mas isso leva direitos autorais e isso poderia prejudicar o nosso canal, então eu preferi não fazer. Mas você pode entrar na internet e colocar Projeto Blue Beam. Você vai ouvir de tudo, mas procure aqueles que mostram cenas e você vai ver pessoas extasiadas, vendo santos aparecendo no céu, vendo Jesus sendo projetado no céu, vendo pessoas sendo arrebatadas, coisas desse tipo, e até objetos voadores não identificados, causando medo nas pessoas. Essa tecnologia do doutor americano é chamado de som do silêncio. É um som não percebido. As ondas sonoras não são percebidas pelo homem. O Silent Sound Spread Spectrum não é percebido pelo homem.
mas ele precisa de satélite para funcionar. Então as antenas comunicam com o satélite e o satélite reporta a mensagem. Na guerra chamada a Guerra do Iraque, essa arma foi usada e muitos soldados iraquianos se entregaram sem saber por quê. O Bluebeam é uma proposta que reúne tecnologia de manipulação usando hologramas, que são imagens e registros de luz de padrões estabelecidos de alguma coisa que você quer. Eu me lembro quando eu era criança que eu assisti um filme chamado Guerra nas Estrelas, que agora virou, novamente a série foi atualizada. Mas a gente achava incrível, uma coisa inimaginável, um holograma aparecer para você. Mas hoje existem aparelhos de celular que fazem isso, e eu disse para vocês, o primeiro presidente a usar hologramas para fazer uma mensagem de campanha pública foi Donald Trump. Amém? Vamos lá. O que eles pretendem? Eles pretendem projetar sinais que venham desmentir a mensagem do Evangelho de Cristo e desmentir o arrebatamento da igreja. Eles vão projetar sinais no céu para que você conheça um Jesus Cristo diferente do que você conhece e você então desconfie do Evangelho. Vamos ler de novo Apocalipse capítulo 13. Vamos ler. Em outras palavras, ele vai projetar um Jesus voltando, a imagem do anticristo, e as pessoas adorarão o anticristo. Agora vamos ver o que a Bíblia diz e o que pode se encaixar aqui se isso se tornar fato. Diz assim, olha, adoraram o dragão, Apocalipse 13, no verso 4. Adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Adoraram a besta e o dragão. A pergunta que eu faço é, como eles podem adorar o invisível? Se são dependentes do visível. Porque a palavra de Deus diz que ele terá todo o poder e fará todo sinal e prodígios. Apocalipse 13, no versículo de número 12. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz com que da terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja chaga fora curada. Fez sinais de maneira que até fogo fez cair do céu à terra. Ele engana os que habitam na terra com seus sinais, e foi-lhes permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitavam na terra que fizessem uma imagem da besta que tinha sido ferida, de ferida mortal e não morrera. Apocalipse 13 nos sugere que há uma possibilidade disso ser verdade e disso poder se encaixar na história bíblica. Então, isso começou nos anos 70 e nos anos 90 foi desenvolvido essa onda magnética silenciosa, onda sonora silenciosa, junto com a onda magnética, com a tentativa de criar uma arma para guerras mais avançada. Tem misericórdia de nós, Senhor, diz a Iracema. Tenha mesmo, em nome de Jesus. Então, deixa eu achar aqui um ponto para vocês entenderem um pouco mais. Essa tecnologia tem interferido fortemente na atmosfera e, pasme você, até algumas questões da camada de ozônio sendo destruída, tem sido reportado uma acusação aos criadores desse projeto que não para de ser estudado. E em vários países do mundo, as nuvens foram usadas para projeções de imagens de Deus e de Jesus Cristo voltando e Jesus sendo crucificado. Entra na internet e você vai ver isso. Isso é uma questão estranhíssima, extraordinária, irmãos. Porque se ele vai dar sinais no céu, ele também vai dar sinais na terra usando o Bluebeam, o projeto de manipulação de massa, o projeto tecnológico de manipulação de massa. Os Estados Unidos têm sido acusados de provocarem desastres naturais. Desastres naturais. Agora deixa eu concluir mais um espaço que está dentro do Bluebeam.
Quem entendeu até agora e quer fazer uma pergunta, pode fazer. Eu acredito que a implantação do chip ajudará a hipnotizar. Pode ser, missionária Rose. Pode ser, é tudo no campo do provável e pode ser sim, pode ser. Quem quer fazer um comentário, fazer uma pergunta, tudo faz parte do projeto? Sim, tudo faz parte do projeto e ainda tem as antenas HARP, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. As antenas HARP também estão nesse processo de manipulação e de guerra. Alguém tem uma pergunta? Está todo mundo entendendo? Então coloca aí quem está entendendo. Eu estou extasiada, mas ao mesmo tempo grata pelas informações e agora me alerta. Como um atalaia eu vou anunciar. Faça isso, anuncie mesmo. O Senhor nosso Deus nos proteja. Amém. A Neuza disse, amém. Amém, Neuza. O Senhor nosso Deus nos proteja. Alguém quer colocar uma pergunta? Isso ainda é uma teoria, mas que tem ganhado muita força, principalmente quando esse bilionário começou a enviar satélites para o espaço para dominar o espaço. Então isso é uma coisa com ideologia bem maligna por trás, governo mundial, liderança de um só homem. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Senhor nosso Deus nos proteja. Amém. Então, se aparecer uma pergunta, eu paro para ler e acompanho aqui. Bem, existem também, dentro da mesma teoria, mas se vai ser hipnotização em massa, como alguém se salvará? Bem, nós estamos falando que isso pode acontecer no período da grande tribulação. E aí você se lembra, missionária Joelma, você se lembra? Os crentes devem estar nas bodas do Cordeiro. Isso acontece após as bodas do Cordeiro. Eu estou entendendo, já acompanho esse projeto há algum tempo. Amém. Faz parte desse projeto um projeto chamado Família Ferreira de Almeida. Anota aí. Família Ferreira de Almeida. O que é a família Ferreira de Almeida? Ferreira de Almeida é um tradutor do século XVI que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. E existe um movimento de transformação dos textos de Ferreira de Almeida. Você não ouviu errado, não. Pessoas estão se reunindo para transformar o texto de Ferreira de Almeida para facilitar a leitura bíblica e que aponte as manifestações visíveis do Blue Beam como sendo bíblicas. Então eu digo para você, ao comprar uma Bíblia, cuidado com a Bíblia que você está comprando. Porque existem Bíblias que vêm com a promessa de superatualização para facilitar o seu entendimento. E essa superfacilitação é um processo de manipulação às vezes. Cuidado então. Então o que as pessoas vão fazer? Elas vão pegar o texto sagrado e transliterar, traduzir de uma maneira diferente. Realmente, se nós cristãos não tiverem conhecimento, seremos enganados. É verdade. Veja bem, queridos, eu estou aqui falando isso com temor e tremor no meu coração, falando isso porque me sinto no dever de falar isso e de abrir os olhos de vocês, porque pode ser que isso tudo aconteça e já vem acontecendo. Existe uma versão da Bíblia que é chamada versão underground. E se você ler essa versão underground, você vai falar, não é possível que alguém teve o desatino de traduzir a Bíblia dessa forma. Vou dizer algumas coisas para você entender. Eles chamam os profetas de os caras. Então vieram os caras que serviam Jesus e falaram com ele, velho, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A atualização chega ao limite de ofensas sexuais, ofensas morais aos profetas e apóstolos e a Jesus, e a mudança de frases dando sentidos completamente inversos ao da Bíblia. A Bíblia na versão underground. Cuidado com essa Bíblia. Cuidado. E cuidado com a sua Bíblia. E se você falasse assim, pastor, qual Bíblia eu deveria comprar?
Qual Bíblia me ajudaria mais? Eu diria para você, compre a Bíblia King James, na versão Tiago, porque ela veio do hebraico direto para a língua portuguesa. Agora veja bem, se eu tenho um conselho melhor para te dar, aprenda hebraico, aprenda grego. Até as versões atuais apresentam textos distorcidos. É verdade. E se você ler uma versão atual, você já vai ver que existe uma mudança ali que mudou o sentido da coisa. E há um grupo chamado Família Ferreira de Almeida. Anota isso e toma cuidado. Até as versões atuais apresentam amém. Eu gostaria de saber quem é o psicólogo 2017. Só para te cumprimentar. É isso mesmo, meu querido. E agora falando da última etapa do projeto Bluebeam, são as antenas chamadas HARP. É uma sigla, é um acrônico, ou um acrônimo em inglês. Essas antenas são antenas poderosíssimas. A tradução brasileira é boa. Eu prefiro a tradução João Ferreira de Almeida, a tradução King James, ou a tradução da Bíblia na versão Jerusalém. Eu gosto mais dessas. E aprenda o hebraico, a Elson. Não é tão difícil, meu amado irmão. Talvez você já fale hebraico, então você pode ler em hebraico e em grego também. As antenas HARP são antenas que foram colocadas nos Estados Unidos para bloquear mensagens que eles estão criando. É uma espécie de antídoto para o Bluebeam, para que eles não sejam vítimas do próprio veneno. Só que essas antenas estão causando terríveis problemas atmosféricos e problemas no solo. Por isso, o Chile processa os Estados Unidos contra essas antenas. Entra na internet e digite HAARP, antenas HAARP. HAARP. É uma sigla, é um acrônimo, e você vai descobrir por imagens a loucura. Vamos aprender, Aelson. Vamos aprender. Na quarta dimensão você vai aprender fácil o hebraico. Versão King James. Amém. Eu uso o Novo Testemunho Judaico da Bíblia. Ótimo. Shalom, pastor Israel. Não estará ligado ao projeto Bluebeam, não estará a metaverso ligado ao projeto Bluebeam. Talvez, eu não tenho essa informação para te dar, mas talvez sim. Então veja, irmãos, feixes de luz estranhos têm sido vistos no céu. Você está vendo essa imagem aqui atrás? Não é relâmpago, são as antenas provocando tempestades em partes do mundo. Por quê? Para usar como arma contra o inimigo, usar a própria natureza. Isso tem trazido uma desordem mundial, climática mundial. E os interessados a isso pretendem usar isso como uma arma de guerra. Amém? A ideia do Bluebeam é oferecer ao mundo as diversas experiências religiosas de um encontro com seu Deus no exato momento em que a igreja for arrebatada. Que loucura! Mostrar experiências com as pessoas, com seus diversos deuses, para que eles tenham o prazer de ter um contato com seus deuses. Meu irmão, isso é loucura. Isso é loucura. Eu quero ler com você Mateus 24, 23. Se, porém, alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Não acrediteis. Por fim, o projeto Bluebeam, ele quer dizer assim para você e para mim. Nós vamos achar um jeito de explicar que o arrebatamento não aconteceu. Nós vamos espalhar visões de todos os deuses e as pessoas entenderão o ecumenismo, assentarão com naturalidade o ecumenismo, e aqueles que não subiram irão desconfiados que subiram.
porque o próprio Deus estará na terra depois disso, na pessoa de um governante mundial. A coisa é tão séria que são os que movimentam, digamos assim, os idealistas do Blue Beam, que movimentam o interesse da criptomoeda. Pense nisso, irmão. Criptomoeda é uma moeda que está sendo criada com o propósito de gerar nas pessoas a sensação de segurança de que elas não podem ser roubadas e também que são ricas. Então, meu querido, isso é um desenho é um arcabouço para o anticristo aparecer e dominar o mundo. E como diz Apocalipse, capítulo 13, ele enganará a todos, pequenos e grandes, livres e escravos, todos serão convencidos dessa mentira. Blue Beam, um projeto que você deveria conhecer, porque muitos países já estão vendo essas visões, já estão enxergando essas visões, muitos países já estão acompanhando essa visão, e você deveria conhecer essa visão. Amém? Eu quero abrir espaços para perguntas. Se você quer fazer perguntas, então faça aí as suas perguntas. O diabo é astuto, diz a Aline, Deus nos dê dom de discernimento. Deus está na frente, moçada. Quando eu e outros milhares aparecem nas redes sociais alertando vocês, Deus está na frente, ele não vai ser surpreendido, não. É o que a Aline disse, ele não vai ser surpreendido. As chuvas que têm destruído em vários lugares aqui em Minas Gerais, será que foi esse projeto? Bem, o projeto gerou uma desordem climática na África, mas isso pode ser que tenha gerado alguma... porque as antenas estão em teste, amém? Vou assistir de novo e ficar no YouTube. Vou assistir de novo, vai ficar no YouTube? Vai ficar aqui, vai ser salvo aqui. É muito sério, temos que tomar cuidado. Amém. E eu quero dizer para você, relacione suas perguntas aqui mesmo, no YouTube, nas mensagens, relacione suas perguntas e eu terei um prazer imenso em responder você. E eu quero fazer algumas perguntas, alguma divulgação, enquanto você vai colocando suas perguntas. Irmãos, nós recebemos uma bênção de conseguir colocar no Hotmart algumas obras de nossa autoria. E nós temos uma coleção de 4 livros como esse, eu não tenho todos aqui agora comigo. São livros para serem usados em estudos de pequenos grupos, grupos familiares, escola bíblica dominical, sobre escatologia, mas são estudos sérios e diretos. Você pode usar esse estudo, até como um seminarista você pode usar esse estudo. Eles estão lá em 3 volumes, chamados Palestras em Escatologia, Black Book. O Black Book são as obras inteiras, e as obras fracionadas nos estudos são chamadas de palestras de teologia, de escatologia. Amém? E nós temos também o livro Profetas do Apocalipse, que também está lá na Hotmart. Eu vou colocar no meu Instagram, no Stories, o link para você acessar. Passa lá e nos abençoa, em nome de Jesus. Pastor, eu estava conversando sobre esse assunto com os irmãos e eles acharam que o poder de Deus poderia criar muitas vidas em lugares. Eu não sei que Deus poderia fazer isso. Bem, vai deixando suas perguntas, coloque em forma de pergunta, Aline, e eu vou ler depois todos os comentários, anotar as perguntas e fazer uma live para responder vocês. Hoje o pastor trouxe esse assunto, Deus abençoe. Amém, obrigado. Muito obrigado por nos deixar gravado, é um estudo para ouvir várias vezes. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero que vocês entendam que o meu interesse aqui é tão somente trazer a verdade, nada além da verdade. Esse é o meu compromisso com Deus e é o compromisso com a minha fé. Falar a verdade, nada além da verdade. Amém? Como é bom estar com você aqui, meu amado. Como é bom estar com você aqui, para a gente poder compartilhar esse momento. E eu me despeço de vocês com
a bênção. E quero pedir aos irmãos, olha, nós temos aí 129 pessoas nos acompanhando e 41 likes. Dê like, gente. O like ajuda a gente no YouTube. Dê like. Deus abençoe, toda sorte de bênçãos, um bom domingo. Que Deus fale com você na sua igreja tremendamente. Shalom. Shalom, Soraya, Neuza, Iracema, Aline. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Um abraço em cada pastor de vocês, em cada obreiro que está à frente do trabalho de vocês. Que Deus abençoe. Hoje, à tarde, 3 horas da tarde, hoje à tarde, 3 horas da tarde, aqui no YouTube, nós teremos uma outra live, só que o tema é um tema pastoral. 3 horas da tarde, aqui no YouTube, nós iremos falar sobre um tema pastoral. Fique ligado e acione às 3 horas da tarde, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.